Rara, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje estou aqui para compartilhar contigo, primeiro, a ideia de abrirmos um portal na nossa vida, ainda agora no final de 2023. E também abrirmos um portal em 2024, 2025, 2026, enfim. Eu vou estar falando desses portais, como que nós abrimos, e isso tem relação com a fé, tem relação com intuição, de notarmos quando alguns portais se abrem na nossa vida. Também com relação aos portais, é importante a percepção se é um portal físico, um portal espiritual, se é um portal que está relacionado com uma transformação, uma mudança de vida ou uma aceitação. E juntamente com essa ideia dos portais, eu vou estar compartilhando, o tema "Não se abandone, não desista de você, não se abandone". Existem elementos na vida que nós devemos sim abandonar, isso tem relação com portais que devemos abandonar. Entrar em um portal não é tão somente buscar algo novo, mas é abandonar, por vezes, o velho na nossa vida. E eu gosto de falar dessa ideia de portais sempre num começo de ano, porque é muito comum nós abordarmos o tema previsões, seja astrológicas ou com tarô ou com vidências. Inclusive, esses dias aqui atrás, foi feita uma série de previsões sobre qual time de futebol ia ser rebaixado no campeonato nacional e todos erraram. Por quê? Porque tem coisas que nós temos que olhar num mapa astrológico, não vendo o geral. Há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de, fazer o mapa astrológico do São Paulo Futebol Clube para o Jornal da Tarde, e eu tinha várias características, internacionais no São Paulo Futebol Clube. Então eu arrisquei falar que ele seria campeão do mundo, e acabou que foi várias vezes campeão, do mundo, esse time de futebol. Mas são muitas coisas que envolvem uma previsão de um time de futebol. Na época que eu fiz do São Paulo Futebol Clube, os times, seja São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, enfim, eles eram times de futebol. Hoje são empresas, são empresas. Então você vê nas camisas, no no kimono, que eu chamo, no manto, que muita gente fala o manto do meu time, mas manto é de artes marciais, de yoga, um hábito. O manto que seria a camisa de um time de futebol, ele foi profanado. E tem muitas empresas que estão nesse manto, algumas delas sem ética nenhuma, na minha visão, permitidas sim pela justiça, pelas leis, pelas constituições, mas que não têm ética, são empresas criminosas. Então, quando eu vou fazer a previsão de um time, eu tenho que olhar, essa empresa. Isso é muito difícil. A mesma coisa quando se faz uma previsão para você. Por exemplo, quando eu atendo alguém com previsões astrológicas, o que é raro, porque a minha especialidade é o mapa astrológico, que eu mais faço, que é para a vida toda, mas quando envolve uma previsão, para você, você é uma alma grande, profunda, você tem 1000 possibilidades. Aí nós olhamos Saturno no teu mapa, Júpiter no teu mapa, Urano no teu mapa. Eu tenho que olhar o teu mapa astrológico, a tua carta astrológica. Quando eu falo previsões para um signo tal, provavelmente eu vou criar um envenenamento mental. Apesar que tem pessoas que fazem previsões muito bem feitas, muito, umas 5 no Brasil, mas mesmo assim, essas 5, se elas interpretassem o teu mapa, seria muito mais profundo, uma previsão para você. Mas tirando essas 5, a maior parte dos astrólogos, principalmente, que eu, conheço, são pessoas que, depõem contra a astrologia, depõem contra você, não vê você como um ser gigantesco, como uma alma profunda,
são pessoas que depõem contra a evolução do ser, são pessoas que chutam um monte de informações, e eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer um mapa astral há muito tempo atrás, essas previsões astrológicas, por uma revista chamada Destino, que era muito grande no Brasil, mas depois eu me dei conta que isso não fazia o menor sentido. Fazer para um time, fazer para você, isso é importante. Então, aproveitando essas informações, eu vou estar falando agora de nós abrirmos portais na nossa vida, está gravando aqui essa aula, e logo em seguida, a questão do autoabandono. Vamos ver se vai fazer sentido para você essas 2 lições, ok? Abrirmos portais e autoabandono. Esses são os 2 temas que eu vou estar falando hoje. Vamos bater aqui o sino para começar. Onde está meu sino? O sino traz uma energia, muito positiva sempre que se começa a falar de um termo que envolve espiritualidade, evolução, felicidade, ok? E quem quiser papel e caneta nas mãos, porque esse assunto do portal, dos portais, provavelmente você vai querer exercitar na sua vida quais portais que você já abriu e qual que você deseja abrir. Se possível, também compartilha, faz perguntas, que vai ser importante para você. Vamos lá. Hara, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Portais. Sabe, na nossa vida é muito comum que surjam portais que significam absoluta transformação em setores da nossa vida, desde que nós observemos esses portais. De cara, eu vou compartilhar contigo alguns portais que surgiram para mim. Eu me lembro que eu tinha 14, 15 anos e tinha 2 indonesianos, Sauí e Saufá, era o nome desses 2 indonesianos, que tinham acabado de chegar ao Brasil e eles faziam kung fu. Na época era muito pouco conhecido o kung fu e as artes marciais. Quando eles chegaram para mim, e minha mãe ajudava a ambos, alimentando ambos, eles eram refugiados, os filhos, os pais da Indonésia. Eles foram parar em casa e eles falaram para mim: "Você quer aprender Kung Fu?" Ali, para mim, abriu um grande portal, um grande portal. Todo mundo falava: "Joga futebol, futebol é mais importante, o Brasil, é país do futebol". Mas ali abria-se um portal e eu comecei a praticar Kung Fu, dei aulas, pratico até hoje, juntamente com outras artes marciais. Num outro momento da minha vida, lá nos anos 80, eu sempre escutava falar de uma terapia chamada somaterapia. Hoje eu tenho uma terapia que chama Anima Soma, que é inspirada na somaterapia, é inspirada. E eu tinha muito medo dessa terapia, porque todos falavam: "É a mais forte, a mais radical, você grita, você beija, você abraça, você luta contra a maldade do mundo, você vai viver teus sonhos". Eu tinha muito medo dessa terapia, mas tinha um portal ali para mim, tinha um portal. E quando eu entrei nesse portal, eu abandonei a timidez, o medo, eu comecei a me trabalhar corporalmente, eu já estava muito ligado à espiritualidade e eu era um terapeuta, e os terapeutas, como diz o Robert Chinachique, eles correm o risco de pararem no ego, porque às vezes um terapeuta tem 5, 6 clientes ou 10 clientes e ele já se acha o máximo. Eu estava entrando nessa história. E essa terapia escangalhava o nosso ego. Eu tive vários momentos, um desejo de desistir, mas aquele portal se apresentava ali, e quando eu entrei, não havia essa possibilidade. Vontade eu tinha, mas não havia possibilidade. Então, no nosso primeiro beijo, você abriu um portal. O teu primeiro amor, você abriu um portal também. E esses portais, eu digo para você que nem sempre nós abrimos os mesmos, nem sempre.
Por vezes, existem vários portais que nunca foram abertos. Sabe, outro dia eu estava aqui no Guarujá e tocou o telefone, era o Roberto Chiniachik, que é um cara que eu admiro muito. Já admirava há muitos anos, mas não o conhecia pessoalmente. E ele falou: "Vem aqui para Juqueí", que é interior aqui de São do litoral norte, dá umas 3, 4 horas do Guarujá, dependendo de como eu for. "Vem para cá hoje que eu quero falar contigo". Sabe, esses portais não tem "eu não consigo", não tem "eu não vou agora", "eu não vou agora". Cuidado com esses 2 mantras, "eu não consigo" e "eu não vou agora". Inclusive eu gosto muito de propor um exercício, que é nós anotarmos todos os não consigos da minha vida. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquele outro, e talvez trocar por "eu não quero", "eu não quero". O Roberto Chiniachik quer ser meu amigo, quer conversar comigo, vou aprender muito com ele, eu digo: "Eu não quero ir", pronto. O portal se abriu, vai ser um grande ensinamento que eu vou ter, uma grande oportunidade na minha vida, mas simplesmente eu não quero ir e pronto. É muito mais honesto falar isso do que o que eu não consigo. Porque essa história do "eu não consigo" é uma vozinha que fica nhe-nhe-nhé, 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 reclamando o tempo todo. Uma vozinha do Otávio de Amprim é mimada, mimada. Uma parte minha desistente, uma parte minha covarde, uma parte minha que fica inventando desculpas, agora não dá, agora não dá, agora não dá, agora não dá. Mas esses portais, nem sempre eles permanecem abertos. Eu me lembro de uma história do Almir Klink, que o Almir Klink é aquele navegador que navega sozinho, você precisa ter muita coragem. E um dia ele acordou e estava muito barulho no barquinho dele, dorme dentro do barco, no veleiro, enfim. Ele acordou, abriu lá a escotilha, enfim, olhou para fora, o barco estava batendo no gelo. E ele nunca viu um gelo tão bonito que o barco ia cortando. Era uma imagem extraordinária. E ele falou: "Bem, eu estou começando essa viagem, eu estou começando essa viagem, e essa imagem ela vai se repetir várias vezes. Então eu vou tirar foto depois dessa imagem do barco cortando o gelo. Depois eu tiro fotos". Pois bem, nunca mais aconteceu, dele ver aquela imagem. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muita vontade de fugir com o circo, de ir embora, de sumir com o circo. O circo passava ali em casa, naquela época era um circo, eram caminhões, enfim, era permitido ter animais nos circos, e eu olhava aquilo e falava: "Isso faz muito mais sentido para mim, fugir com o circo, viajar o mundo, conhecer outros horizontes, do que estar na escola que eu estava, que não fazia sentido nenhum para mim. As matérias, enfim, aquilo não me tocava". E você sabe que até hoje eu sonho com circo, porque eu não fugi de casa, eu não entrei no circo. E eu gosto muito de circo, eu vou desde o Circo de Soleil, que é o mais sofisticado, quando ele vem para o Brasil, até uns circos que vêm aqui no Guarujá, que são circos bem simples. E eu choro muito quando eu vou no circo, porque um portal se abriu em algum momento da minha vida, vai embora com o circo. Havia um chamado para mim ir embora com o circo. E eu simplesmente não fui, simplesmente não fui. Teve um outro portal, uma menina, eu falei para ela outro dia isso aqui na internet, a Giovanna Gold, que é uma atriz, falei: eu queria muito pedir ela em namoro, eu queria muito tentar dar um beijo nela. Só que eu sou pequenininho, ela é alta, mas a minha companheira hoje, a Amanda, também é mais alta que eu. A maior parte dos relacionamentos que eu tive foram com mulheres mais altas, porque para um homem eu sou baixo. E aí, eh, eu queria tanto pedir a Giovanna em namoro, e abrir aquele portal, e abria de novo, e abria de novo, mas eu nunca pedi. Aí um dia encontrei ela na Rua Augusta, a Giovanna, e falei: "Giovanna, eu sempre te paquerei, sempre achei você linda". E ela falou: "Tavinho, você não falou isso naquela época". Ela não deu a entender que nós íamos namorar ou não. Mas esses portais continuam abrindo na nossa vida.
Tem alguns que nós entramos e tem alguns que nós não entramos. E o que eu peço para você a partir de hoje, primeiro, escreva todos os portais que abriram para você. E entenda que os portais não têm relação com o que a família manda, o governo manda. Ah, por exemplo, eu sempre fui muito contra yoga, muito. Porque nas escolas de mistérios, essas escolas que hoje influenciam tanto a espiritualidade ocidental, elas são muito mentais. As pessoas leem muito, e eu falava de Atlântida, Lemúria, falava de vida após a morte, tudo porque eu li. Falava de outros planos da natureza, de viagens fora do corpo, de viagens astrais. Falava de tudo isso, mas eu negava meu corpo. E eu falava, yoga é coisa do corpo. Yoga é coisa do corpo. No momento, eu fazia um curso de massoterapia e eu vi uns meninos e umas meninas fortes, flexíveis, de bem com a vida, rindo, falando de vegetarianismo, de ser hippie, de fazer yoga. Ou seja, ali abriu uma porta. Ali abriu uma porta. E eu falei: "Vou fazer yoga, vou fazer yoga". E uma vez que eu fui dar uma aula numa escola de yoga, eu fui entrar na sala e o professor falou assim para mim: "Se você pisar nessa sala, Otávio, se você pisar nessa sala, você nunca mais vai comer carne. Você tem que me prometer isso. Me dar sua palavra de honra que você não vai fumar, que você não vai comer carne, porque você tem que honrar o yoga". O yoga e o tantra na época, que eu encontrei juntos. Se não fosse yoga, eu nunca teria conhecido o tantra, nunca. E eu olhei, porque tinha um portal ali. E eu podia ter falado: "Não, não vou prometer", ou podia mentir, podia mentir. Falei: "Tá bom, eu vou dar aula de yoga aqui", já estava treinando yoga já há um tempo, claro. E eu pisei naquela sala e tudo mudou. Eu fui para a Índia várias vezes, graças a essa aula de yoga. Eu tenho uma escola de yoga, hoje eu não dou aula, é a Juliana Araújo. Eu tenho uma escola de tantra. Então esses portais, é lógico que eu estou falando aqui o meu, e em momento algum eu estou falando que eu sou o bonzão ou que eu sou especial, porque eu já fiquei com medo de abrir vários portais, vários portais. Por exemplo, às vezes um portal aparece na nossa frente e diz assim: "Se livra de alguma coisa, se livra". Eu tinha umas transações comerciais e a minha companheira Nanda, a Juliana, ex-companheira que eu amo pra caramba, a Padma, minha amigona, uma das melhores amigas, a Miriam, outra das melhores amigas, sempre falavam: "Você não está vendo? Você não está vendo que isso não está legal? Você não está vendo que vão te enganar? Você não está vendo que vão te tapear ou já estão te tapeando?" E eu: "Não, não. Não estou vendo nada. E se for tapeado, eu consigo lidar com isso". Então havia um portal para mim sair de algumas situações. E eu demorei muito para sair. E na verdade, quando eu fui sair, não foi nem eu que saí. A própria existência criou uma situação para mim perder um monte de coisas e sair daquela situação que eu devia ter saído há muito tempo. É como uma pessoa que fuma, por exemplo. Ela começa a tossir, ela começa a ficar com os dentes pretos, ela começa a ter pouco fôlego, os sinais estão sendo mostrados. O portal está ali para você cair fora daquilo. O portal está ali para você parar com isso. Mas a gente não sai, a gente não sai, a gente fica naquela situação. Então, o primeiro beijo é um portal, uma grande transformação profissional. "Ah, eu tive uma opção profissional porque meus pais mandaram, ou porque", não, mas isso não é portal. O que acontece é que nós somos jogados pela sociedade, pela família, pelo casamento, pela política, pela mídia. Nós somos empurrados por um monte de situações. Isso não é portal. O portal é uma escolha que você fala: "Uau! Uau!". O portal é um dar-se conta que alguma coisa nos espera ali, e que a gente tem que mergulhar, a gente tem que entrar naquilo. Sabe, quando eu me separei, eu e Juliana nos separamos, nós somos casados há 17 anos e viramos irmãos. E uma hora ela falou: "Pitusquero", ela me chama de Pitusquero, sei lá por quê, não lembro.
Vamos virar irmãozinho? Vamos. Vamos separar? Vamos, uma casa tua, outra, tranquilo, sem nenhum tipo de estresse. E eu queria virar monge. Já estava decidido que eu ia virar monge do Zen budismo, do Soto Zen, que eu queria ter essa experiência do que ser um monge. A monja Coen ia me guiar. Aliás, a monja Coen também foi um portal na minha vida. Então eu fiquei ali esperando, para fazer as provas para ser monge, enfim. E um dia, a Ananda me ligou, minha companheira hoje, e falou: "No teu casamento, no meu casamento com Juliana, foi um dos dias mais tristes da minha vida". E sabe na hora, assim, eu falei: "Uau, essa menina me ama". Sabe quando você sente, assim, que não é merecedor daquele amor? Ela é tão linda, ela é tão perfeita, ela é tão luminosa, ela é tão trabalhadora, tão honesta, tão responsável com as coisas que ela faz. E eu falei: "Não, não, 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 não é para mim isso". Mas ali abriu um portal. E ela falou assim para mim: "Só que eu estou comprometida agora, você perdeu a oportunidade, você, Otávio, eu estava ali o tempo todo, você não percebeu, você não se deu conta, e às vezes tem portais na nossa cara e a gente não percebe esses portais, não percebe". E aí eu falei: "Uau, uau". E aí deu uma reviravolta, que passou um tempo, a gente já estava lá no Amazonas, nós fomos viajar, e nos reencontramos ali. Para ela foi muito difícil, ela chorava todo dia, abandonar alguma coisa que já existia, mas atravessar esse portal. E quando nós atravessamos, por vezes, muita coisa tem que ficar do lado de fora, muita coisa. Até a Vívia, uma amiga minha que está aqui agora, que aparece sempre aqui ultimamente, eh, ela foi um portal na minha vida, né, ela sabe que eu amava muito ela, ainda amo, e a gente começou a chegar perto, ia fazer uma viagem para Compostela, e provavelmente a gente ia começar, não sei, né, Vívia, a namorar, não sei. Mas são portais, mas de repente a Vívia, ela abriu um outro portal e ela foi morar na Austrália, ou na Oceania, não me recordo. E porque ela precisava ir para lá, e eu precisava ficar com a Nanda. Eu até paquerei uma outra menina, porque eu não queria ficar muito sozinho, e aí conversava com outra menina e falava: "Nossa, não tem nenhuma relação comigo, nenhuma relação comigo". Então, a Vivi, eu não sei se sabe disso, eu estava muito dividido entre paquerar ela e paquerar a Nanda, na época. Mas ela é muito livre, ela é atriz, ela tem uma história, e eu espero encontrar ela em algum momento, viu, Vívia? E então, esses portais, toda vez que muda um ano, ou você faz aniversário também, é legal ver o que que a vida está colocando para você. O que que eu preciso atravessar, tá? "Ah, eu tenho um relacionamento e quero viver um grande amor, estou apaixonado". Você vai ter que mergulhar nesse portal. Eu trabalhava na Votorantim no Unibanco, e tinha um cargo lá, eu ia ser super bem-sucedido, mais na Votorantim, porque o banco, não sei se ainda é assim, naquela época, você trabalha bastante tempo no banco, eles te sugam de tudo que é jeito, não todos os bancos te sugam de tudo que é jeito, e depois você, eles te mandam embora. Mas na Votorantim não. Então, mas eu queria ser massagista, eu queria ser hippie. Eu sabia que eu não ia ganhar dinheiro nenhum com massagem, porque naquela época ser massagista, ser yogi, não ganhava nada. Hoje as faculdades, universidades, os MECs da vida, até o tantra agora, que é uma das escolas mais livres que existe, estão ligadas, atreladas a essa ideia de ter um certificado do MEC, enfim. Mas são portais. Engraçado que a Vívia está aqui na rede comigo, eu achei que você sabia, Vívia, porque eu estava muito apaixonado por você. Mas foi um momento que eu estava, quer dizer, ainda estou, mas agora é diferente. Estava você na minha vida, a Nanda, estava a virar monge com a monja Coen, e tudo junto e misturado, e aí você foi para o rumo da Austrália, e aí abriu aquele portal para você estar aí, maravilhosa aí na Austrália, sendo atriz, enfim.
e para eu ficar com a Ananda. Logo em seguida, perder a minha escola antiga, ir em direção de uma escola nova, partir para uma escola nova. A Vivi é uma pessoa encantadora, não tem como amar ela, deixar de amá-la também. Encantadora em todos os sentidos, inteligente, linda, é o tipo de moça que eu gosto, atriz, que mexe com o corpo, está sempre sorrindo, uma pessoa de uma ética, uma pessoa que vibra, que sonha, e a Nanda também tem todas essas qualidades. E a Vivi, um dia, eu fui assistir uma peça, chamava Hair, e ela estava lá na peça, no palco, lá na Oca do Ibirapuera, e ela saiu nua lá do palco, era uma cena de nudez, e ela foi lá me dar um abraço, em mim e na Nanda. Então, esses portais a gente tem que ficar muito de olho. Então, você imagina a Vivi, ela abre um portal, vou para a Austrália, ela fala, não consigo. Como não consegue? Como é que faz para a gente ir para a Austrália? Vá para a Austrália. Minha filha mora na Europa, como é que ela foi morar na Europa? Indo morar. Se a gente tira esse eu não consigo, se a gente está aberto para esses portais, isso é incrível, porque esses portais vão estar abrindo o tempo todo para nós. Essas possibilidades vão estar se revelando o tempo todo. Então pensa nisso, quais portais hoje você tem aí na tua frente, hoje? Por exemplo, cursos online. Nossa, eu fui muito resistente de gravar cursos online, muito resistente. Eu entrei bem depois. O Laércio Fonseca, quando eu entrei, ele já tinha um monte de cursos online. Eu falava, mas eu não quero formar terapeuta online. Eu quero presencial, eu quero formar grandes terapeutas. E eu resisti muito a isso. E o portal estava ali. Vai, faz os filmes, grava. Aí um dia eu falei, não, eu vou gravar cursos muito longos, muito longos. Aí eu acredito. Ou seja, eu precisava só achar um jeito. E aí eu adentrei nesse portal, que seria o portal dos cursos online. Hoje eu tenho mais alunos que fazem formações online do que presenciais. E acho que se eu demorasse mais um pouco, esse portal fechava assim, porque eles se fecham. É como, vamos usar uma linguagem mais assim religiosa, é como se Deus ou a Deus abrisse uma porta e falava, vai. Eu falei, eu não consigo. Eu acho que pior que esse eu não consigo é o tal do agora não dá. Sabe, a Nanda me liga, você perdeu a chance, agora a gente não vai ficar junto, o portal abre. E eu falo, mas agora eu quero. Imagina se eu falo não, de novo ela vai falar. Imagina se eu falo não para ser massagista, terapeuta, mesmo que eu não ganhasse nada. Eu estaria na Votorantim ainda, ou num banco, que não é o meu trabalho. É um trabalho honrado, é um trabalho digno, mas não é o meu. Imagina se eu falasse, quando eu abri um portal, de eu sair de São Paulo, ou sair de Moema, que Moema era um bairro maravilhoso, eu nasci em Moema, mas eu não posso parar em Moema, que hoje é um bairro que só tem boteco, na minha opinião. Um monte de barzinhos, nem música ao vivo tem, um ou outro tem, um monte de barzinhos misturando música, as pessoas gritando gol o tempo inteiro, barulhenta, poluída. Acabou. Eu nasci em Moema, eu tive escola há 34 anos em Moema. Mas tem horas que eu tenho que fechar uma porta para abrir outra, porque senão a gente tem uma porta na nossa frente, e se eu não abro, eu vou passar a vida inteira com essa porta na minha frente. Agora não dá, essa porta vai parar aí. Eu não consigo, essa porta vai ficar aí. Agora, se você abre uma porta, vai ter mais duas. E você pode passar a vida inteira com essas duas portas na sua frente, mas se você abrir essas duas, vai ter quatro. Você pode, de novo, ficar com as quatro portas, ou você pode abrir, tem oito. Eu sou um cara que ensino liberdade, eu sou uma pessoa que ensino você a abrir portas, a não parar na pista. Então, quando você está perto de mim, eu tenho um compromisso, um jantar de família. Não, pega um ônibus e vai para Trindade, vai para Ubatuba. Eu tenho a festa de um sobrinho, seu sobrinho nem vai perceber que você não apareceu. Pega um avião e vai para a Austrália com a Vivian. Eu tenho um chá de família, eu sei lá o que é isso. Não, pega um ônibus e vamos para Visconde de Mauá comigo. Que chá de família? Porque essas portas são coisas grandiosas, grandiosas.
Ah, eu vou passar um domingo no shopping. Mas que shopping? Você acha que o portal vai mandar eu ir passear no shopping? A gente tem que entender que esses portais, eu quero que você pense quais são os seus, eles são muito grandes. Eu tô falando de coisa muito grande que você tem que entrar, tá bom? E se você quer saber mais sobre isso, entra lá no meu site, humaniamor.com.br, humaniamor.com.br, que eu falei desses cursos online, lá tem um monte. Se você gosta, claro, aqui do meu diálogo, daquilo que eu compartilho com você. Bom, agora que eu já fiz aqui uma declaração de amor à Vivian, nem ela sabia, mas a minha companheira Nanda sabe. E você é fascinante, Vivian. Mas aí eu quero saber se alguém de vocês quer fazer alguma pergunta. Em seguida eu vou falar sobre você não se abandonar. Não se abandonar, tá bom? Essa questão do portal eu acho importante falar, repito, numa virada de ano, porque às vezes a gente tem um portal que ficou o ano inteiro, mas eu não adentrei nesse portal. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Consegue sim, tá? Mesmo que dê errado, mas pelo menos tenta. Lembra que eu falei, como é que a Viva foi parar na Austrália? Indo. Como é que eu comecei a dar aula de yoga? Entrando numa sala de yoga e dando aula de yoga. Como é que eu eduquei meus filhos para morarem na Europa? Falando para eles, vá. Ah, mas pai, eu vou sentir saudade. Mas que saudade aqui? Vai para a Europa. Vai para a Europa. Você tem. O que eu tinha que te ensinar, já te ensinei. Agora você tem um mundo te esperando. Você tem um mundo. Ah, eu não consigo sair da cidade grande, das Babilônias, que eu chamo. O Rui Takeguma, um amigo meu, fala das Babilônias, né? Como é que eu faço para sair de uma cidade grande? Saia. Se tem uma estrada, você vai embora, não é? Coisa linda, Vivian. E depois você vai vir para cá, Vivian, no final do ano? A gente podia se encontrar aí. Você é uma pessoa que vive no meu coração, te admiro demais, demais, demais. Enfim, alguma pergunta? Se vocês quiserem compartilhar essa live também, eu sempre abro aqui as lives sem falar nada, e hoje eu quis falar sobre isso. Estou gravando aqui os programas também para a Rádio Vibe Mundial, já que eu estou indo para Visconde de Mauá daqui uma semana, e um grupo de muita gente para Visconde de Mauá, onde eu faço minhas vivências. Aí, de última hora, as pessoas começam a desistir. Né? As pessoas começam a desistir de última hora. E desistir porque agora não dá, e depois, mais para frente. Nossa, isso. Abre esses portais e pula. Ah, então depois a gente conversa, Vivi. Eu vou estar em São Paulo domingo, lá na Mystic Fair. Inclusive, fica o convite aqui. Domingo agora eu vou estar na Mystic Fair, lançando um livro que é Sexualidade Sagrada e dando uma palestra sobre chakras, Kundalini e outras questões, né? Mystic Fair, que é o evento do Claudinei Pietro, maravilhoso. Nesse dia vai estar dando palestra eu, a Monja Coen, o guru do Himalaia, que é um cara que eu amo pra caramba, o guru. Nós vamos estar todos lá, tá bom? E Sueli querendo ir lá, a Vivian querendo ir comigo, é só marcar, a gente vai lá para Mystic Fair. A minha palestra é às 2 horas, mas eu adoro andar lá, chegar antes, conhecer todos os bruxos, os magos, né? Os que estão começando, os que já estão há muito tempo, que é mais a minha turma, meio que desbravou isso, né? Os meus mestres eles já partiram para outro plano. Então vamos falar agora de não se abandonar. Tenho a impressão que vocês vão gostar muito dessa, dessa lição aqui, que é uma das minhas especialidades. Não se abandone. Então, vamos lá. Quem está gostando, sempre vocês me ajudam, se vocês compartilharem, somente para pessoas que você sabe que não abre um portal, ou para pessoas que se abandonam, que é a mesma coisa. Acaba sendo a mesma coisa, tá? Então, eu vou começar de novo, bater aqui o meu sininho.
Rara, bem-vinda, bem-vindo. Não se abandone e a nossa espiritualidade. De cara, é importantíssimo observarmos todos os momentos aonde eu me abandono. Abandono a mim, abandono caminhos, abandono sonhos, abandono jornadas que eu poderia estar vivendo. E como é possível nós não nos abandonarmos? Primeiro, é importante perceber que, de um modo geral, o abandono ou o autoabandono tem relação quando eu assumo o lado de fora. Então, eu abandono uma jornada profissional porque assumo o que está na moda, o que dá dinheiro, ou o que os outros querem. Eu abandono um grande amor, porque eu tenho medo de abandonar, eu abandono a busca por um grande amor ou viver um grande amor, porque eu tenho medo de ferir outras pessoas. Então eu abandono a possibilidade de uma nova jornada pelos outros. Tem até um filme com a Nicole Kidman que se chama Os Outros, que é um filme que aponta muito nessa direção, que é a direção de nós estarmos criando fantasmas, criando monstros, criando situações que não são reais. Não sei se vocês já assistiram. Ah, o Vanderlei está aqui, que legal, que lindo. Vanderlei, tá chegando um monte de gente linda aqui. Eu vou até começar de novo essa explicação para quem está chegando agora, de uma outra forma que eu acho mais interessante de começar aqui essa jornada. Om Hara, bem-vinda, bem-vindo. Não se abandone. Esse é um ensinamento que se faz hoje fundamental na nossa vida. Por vezes, nós abandonamos novas jornadas, novos caminhos profissionais, novos amores, enfim, novas possibilidades que são abandonadas porque, por vezes, nós somos educados a sairmos de nós, ou como Gasparetto falava, sair-se de mim para viver a vida dos outros. Uma educação que aponta na direção que eu devo ser responsável por mim, cuidar de mim, apoiar a mim, abrir novos portais para mim. E note, dar força para esse mim e não dar força para a loucura do mundo. Se a nossa educação fosse assim, certamente nós não estaríamos nos abandonando. Eu tive vários ensinamentos com mestres espirituais e todos eles colocam que quando as pessoas se abandonam é porque elas assumem o lado de fora, assumem o lado de fora. Querem agradar, querem se fazer presente na vida alheia, querem apoiar o outro, mas não a si mesma, não a si mesmo. Então, a primeira lição para que eu não me abandone, para que eu sempre esteja ao meu favor, é perceber que muitas coisas devem ser jogadas fora na minha vida. Eu preciso soltar os outros. Soltar os outros tem relação, por exemplo, com soltar a expectativa de agradar todo mundo, soltar o medo de errar, soltar o medo de críticas, soltar o medo de que por vezes nós perdemos e podemos começar de novo e de novo e de novo. O medo de errar faz com que eu abandone um monte de projetos da nossa vida. Com o desenrolar da minha vida e toda a minha ligação com o mundo espiritual, eu aprendi muito a ouvir muito pouco o que as outras pessoas querem falar. Às vezes até, claro, eu dou aconselhamento, faço um atendimento, mas eu já deixo claro: não me conta uma história da tua vida, não me conta uma história. Compartilha comigo daqui para frente, para onde nós podemos olhar ou olharmos juntos. Porque por vezes nós temos essa mania de ficar ouvindo os problemas, as dores, as tristezas alheias,
mas não estamos preparados para isso. Não somos um terapeuta, por exemplo, e pegamos um monte de coisa dos outros. Às vezes até temos dificuldades na nossa vida que nem são nossas, nem são nossas. Você sabe que quando eu levo um grupo para Visconde de Mauá, que são as minhas vivências que eu faço sempre em dezembro, que eu levo grupos para lá para o meio do mato, a ideia principal dessas vivências no mato comigo é você perceber que muitas vezes o problema não está em você. Não está. Porque é muito comum se falar o problema está dentro de mim. Não necessariamente. Não necessariamente. Por vezes o problema está no mundo que você vive, nas amizades que você tem, na família que você tem, no trabalho e no local aonde você mora. Então, quando eu levo um grupo para cima de uma montanha com um rio só para nós, aquelas montanhas maravilhosas, o rio, todo mundo dançando, celebrando, boa comida, nós percebemos que muitas situações que nós consideramos problemáticas, ou socos que tomamos da vida, ou até mesmo quando nós achamos que tudo está errado na vida, é porque eu estou no lugar errado. Nós temos que perceber que eh, existe um dharma exterior, um caminho exterior. Eu comecei a perceber há uns 12, 13 anos atrás, que a cidade grande, ela me consumia demais. Por não ter leis de dormir-se, por não ter leis de impostos justos, apesar que aqui no Guarujá isso também não tem. Por haver mesquinhez, avareza, limites, políticos, aquela cidade me consumia. Mas eu queria ficar lá por quê? Porque tinha medo de abrir um portal, de começar alguma coisa nova. E outra, as cidades grandes, elas têm uma vibração de muitas notícias ruins virem nos visitar. Eu noto, por exemplo, cidade pequena, as pessoas se cumprimentam melhor, olham nos olhos do outro, conversam de coisas legais. Como é que está o mar hoje? Está sol? Vamos pegar uma pranchinha, ou vamos fazer remo, ou vamos andar de bike, ou vamos se encontrar à noite. E então é importante você pensar o que te faz bem. E como é que faz para nós sabermos o que me faz bem? O que nos me o que nos faz bem é aquilo que eu sinto, o que eu sinto, não o que eu penso. Eu sinto, Otávio, me sinto bem no mato, na praia. Mas eu penso que só ganha dinheiro quem está na cidade grande. Não importa o que eu pense. Eu sinto que eu quero fazer muitas formações livres na minha vida. Eu escolho as formações livres, mas eu penso que só quem faz faculdade, curso superior, é que vai ter sucesso na vida. Não importa o que eu pense, se você entender o que eu estou falando. A gente tem que sentir e gerenciar o nosso sentir. É o que eu sinto. O Gasparetto, ele me ensinou uma coisa que fez muito sentido a minha vida toda, que é: nós devemos ajudar a todos, mas não assumir ninguém. Ajudar a todos, mas não assumir ninguém. Num momento da minha vida, eu percebi que eu queria ser casado com a solidão. Para mim faz muito sentido morar sozinho. E isso para mim é inegociável, eu não negocio. Eu sempre irei morar sozinho. Minha mãe diz: "Você vai acabar sozinho". Eu falo: "Mãe, eu já sou sozinho". As pessoas agora ninguém mais fala nada, mas quando eu era jovem falava: "Como assim ficar sozinho? Você tem medo de intimidade?". Não, nenhuma. Você não sabe amar? Talvez sim, talvez não, mas eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro entender que quando nós estamos a nosso favor, ninguém tem que me fazer feliz. Eu vou encontrar companheiras, claro que vão me trazer momentos de felicidade, mas elas não têm a obrigação de me fazerem feliz. Não têm essa obrigação. Para mim, felicidade está na simplicidade, está na observação da natureza, está em ser um terapeuta, em atender. Para mim, felicidade é dar uma banana para a loucura do mundo, para as regras, para as leis, para as normas, abandonar esse mundo careta.
E isso eu chamo de fechar a minha aura. Sabe, há muito tempo que eu não permito, vampirizações. Eu fiz até uma viagem, já vai fazer 2 anos, 1 ano agora, que eu levei um grupo para fazer uma vivência lá em Visconde de Mauá, e eu estava com covid, assim, gravíssimo. Eu estava com febre, estava muito mal mesmo. Eu fui antes, quando a turma chegou, eu já não estava mais transmitindo, mas eu tive todas aquelas sequelas do covid. Então eu estava perdido, cansado, a cabeça. E o que que aconteceu? Eu permiti que muitas pessoas chegassem perto de mim, em vez de eu me ocupar de dirigir o grupo, e foi fofocas, foi vampirismo, foi pessoas que vêm, assim, muito sugar, para sugar. E às vezes as pessoas que vêm nos vampirizar nem querem o nosso pior, querem o nosso melhor, mas de acordo com aquilo que elas querem. Então o Gasparetto, ele fala que, quando a gente se abandona, a gente começa a escutar muito os outros. A gente começa a dar muito poder para outras pessoas, muito poder. O Gasparetto me ensinou que os nossos ouvidos não são pinico para as pessoas urinarem e defecarem. Os nossos ouvidos não são privadas para a gente permitir esse tipo de coisa, tá? Só nós podemos. Vou usar até um termo que eu não gosto. Hoje se fala muito em salvação. As pessoas que não se apoiam, que estão contra elas mesmas, as pessoas que adoram serem enganadas, elas sempre estão esperando alguém para salvar a vida delas. Sempre. Tem pessoas que falam: Jesus veio para nos salvar. Mas por que que não te salvou ainda? Creio eu que Jesus veio para nos inspirar. Inspirar o quê? A sermos livres, a falarmos de amor, a entender que o amor não tem nada a ver com a política. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nos ensinou a perdoar numa sociedade que ninguém perdoa ninguém. Não sei aonde que ele vai te salvar. Mas aí outros falam que não, ele não é o Messias, que ainda vai vir um Messias para nos salvar. Sério mesmo que você acha isso? Que alguém vem te salvar? E salvar do quê? Hoje o mundo tem tantos salvadores, mas tantos salvadores. Agora vem, não, quem vai nos salvar é uma nave espacial, que vai vir um reptiliano, um arturiano, um ser de Apo, que vai pegar todo mundo e vai levar embora. Todo mundo, vírgula, porque eu não vou. Eu não vou. Fico aqui, tem a minha praia, tem meus gatos, tem vocês que me escutam. Sabe, a gente sempre está esperando, é uma nave espacial, é um ser de Atlântida, é um Messias, é uma Etreia, é um novo Messias, é a volta de Jesus. Sabe? Quando você está em você, quando você se apoia, quando você sente o que, que te faz viver bem, é muito mais fácil de você assumir o controle. Agora, quando a gente imagina que alguém vem me salvar, eu crio, dentro do ponto de vista da espiritualidade, um deslocamento. O meu campo áurico se descola e todo mundo começa a me invadir. Por isso que muita gente que busca um salvador, elas vão em alguns templos onde as pessoas têm o mesmo corte de cabelo, todas iguais, os líderes religiosos, usam o mesmo tom de voz, uns paletós horrorosos mesmo quando está calor, os templos são feios, feios, o discurso é um discurso baixo, quase que um analfabetismo funcional, e tiram todo o dinheiro da pessoa. Você quer se salvar, a primeira coisa que pede é o teu olerite, porque você se deslocou. Quando você fala: "Ok, hoje eu vou ser responsável por mim. Hoje eu vou ser responsável por mim". Pronto, você assumiu, você assumiu. Eu não me rebaixo diante, muitas vezes, de líderes religiosos. O eu tenho um assessor de marketing que às vezes fala para mim assim: "Otávio, se defina como um líder religioso". Posso até me definir, porque a minha imagem, se alguém me vê um líder espiritual, desculpa, religioso nunca. Um líder espiritual pode ser pela minha idade, pelos meus cabelos brancos. E já que eu falo de liberdade, se você quer ser livre, eu posso te ajudar. E ser livre, inclusive, de mim.
porque eu não quero ninguém perto de mim. Eu moro sozinho, eu não tenho tempo, eu vou, dou minhas aulas e vou embora. Eu acho que você tem que viver a tua vida. Então, eu acabo com a minha aura quando eu faço esse deslocamento, tá? Eu acabo com a minha aura quando eu fico imitando líderes religiosos. Ora, como que alguém pode ser dono de você? Você é dono de você. Você é dono da sua própria vida. Você tem que entender isso. E você sabe o que faz bem para você. Às vezes a gente tem que repetir: "Eu sei o que faz bem para mim, eu sei o que faz bem para mim, eu sei o que faz bem para mim". Porque quando eu não vivo o que faz bem para mim, eu caio na dor. É claro que mãe se desloca, para filhos, isso é lindo, pai. Eu me desloco, agora eu estou com um gatinho doente, aqui eu me desloco energeticamente para ele. Lembra, eu cuido de todas as pessoas que chegam perto de mim. Eu cuido dos meus alunos, eu cuido, dos meus gatos, dos meus cachorros, mas eu não assumo ninguém, porque se eu assumir alguém, eu vou estar fazendo com que a pessoa não se assuma. Talvez você possa repetir isso. Eu ajudo a todos, mas eu não assumo ninguém. E tem horas, isso para mim faz muito sentido, eu não sei se faz para você, porque tudo na existência, nada na existência é absoluto, tudo tem exceções. Tem pessoas de câncer aqui, de peixes, que têm essa exceção, que é que são diferentes, mas para muitos até piscianos, cancerianos, você tem que fechar o mundo de fora. Fechar as notícias, fechar o futebol, fechar a política, fechar algumas famílias caretas, algumas religiões que nem deviam ter nascido e que ainda estão aí, e fechar a pressão que o mundo faz sobre nós, ok? Quando a gente começa a soltar um monte de lixos da nossa vida, abandonar um monte de lixos, e você pode anotar no papel todos os lixos da tua vida, que agora se faz importante. O que que é lixo? Lixo é o tem que. Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que isso. Quando eu vim morar no Guarujá, foi um chamado, morar em cima de uma montanha. Quando eu me envolvi com a Nanda, foi um chamado. Quando eu me tornei um terapeuta, não teve a pressão do tem que. Uma das poucas vezes que eu ouvi o tem que eu fui casar com uma menina, Gisele, e a mãe dela queria muito que eu assinasse um papel no cartório, no juiz. Um juiz com testemunhas. E o Osho, que era meu mestre lá daquela época, eu não tenho nenhuma foto aqui dele agora, mas o Osho ele já dizia que a hora que você assina um papel, quando você casa, você está matando o amor. Isso não é uma regra para todo mundo, tá? Mas para mim eu já tinha essa ideia. O Osho falava: a hora que você assinar um papel dizendo que você casou, a hora que você quiser mostrar para a sociedade que você casou, ali o amor morreu. Mas tem que, eu fui lá e fui assinar o papel. A hora que eu olhei para a pessoa que me deu o papel, era nítido que ela não amava ninguém. Eu sei que isso é um julgamento feio meu, mas enfim, foi o que eu senti. Aquele monte de gente de paletó e gravata, e eu também, um calor absurdo. E até hoje eu tenho problema por causa desse papel que eu assinei. Porque você vai, por exemplo, nisso que as pessoas chamam de cartório, tem gente maravilhosa que trabalham no cartório, do Guarujá. Mas eu não. Negócio de cartório, assinar papel, eu sou um cara da palavra de honra. E aí eles falam: o documento que vale não é mais sua certidão de nascimento, é tua certidão de divórcio. Isso para você que só sabe pedir meu CPF, meu CPF, meu CPF, meu CPF. Banana para quem fica pedindo CPF. É lógico que eu dou, eu sou educado, mas interiormente, banana. Que CPF? Que certidão de divórcio, sabe? Não, qual é meu nome? Quando eu nasci, quando eu vim visitar esse planeta. Mas, enfim, eu não brigo com nada disso, porque eu não dou a mínima importância para isso. Mas até hoje, porque eu não falei, eu não vou assinar papel nenhum para agradar as pessoas, não vou assinar. Tá? Meu relacionamento é entre eu e Gisele, eu não quero ninguém por perto.
Tanto que esse casamento acabou em 1 ano, não sei se foi por isso ou não. E acabou da pior forma possível. A gente é amigo, enfim. Bom, quando nós colocamos o outro em primeiro lugar, isso é péssimo, péssimo. Quando você coloca a pátria, teu time de futebol, quando você coloca a tua religião, tudo bem colocar o divino, a espiritualidade, a ecologia, o amor ao próximo, mas você tem que se colocar em primeiro lugar. A pátria é importante, a família, para alguns, para outros não, mas você tem que se colocar em primeiro lugar. E se você começa a se ocupar com um monte de coisas do lado de fora desse mundo maluco, você começa cada vez a ficar mais triste. Por isso que tem aqueles decretos que não é pensar positivo e nem ficar agradecendo tudo. A gente não deve agradecer, deve dar uma banana. Eu acho isso de agradecer tudo bem estranho, mas enfim, falar para mim somente o melhor. Sem tesão não há solução. Eu adoro essa frase, tesão, sentir. Sem tesão não há solução. Achar o teu próprio centro corporal. Para isso tem técnicas de Qigong que você acha o teu centro na barriga, acha o teu poder pessoal e determina que eu estou aqui para fazer o que é melhor para mim. Que a gente ajuda todo mundo, mas não pode assumir os outros. Tem pessoas que, em vez de ajudar, elas mimam os outros, mimam os outros. Ah, por exemplo, se vem um aluno para mim e fala: "Eu quero ser um baita terapeuta", eu não vou mimar, eu vou cutucar essa pessoa para ela escutar ela mesma, para ela ser um grande terapeuta. O que eu quero falar para ti é: não seja bobo, não seja boba, tá? Assume a tua vida. Todos podem estar contra, todos, mas você não pode se colocar para baixo. Você não pode se diminuir. Você tem que saber o que é certo para você. Não deixar os outros falarem o que é certo para você. Eu acho que por eu já não ser tão jovem, por eu todo tatuado, eu sou bem diferente, né, assim, para a minha idade é difícil você ver alguém mais ou menos como eu. As pessoas já me olham meio como um maluco, mas em algum momento eu determinei que eu não quero escutar o que as pessoas têm para dizer. A última vez que eu escutei foi nessa viagem que eu fiz há 1 ano ou 2 anos, eu não sei, e foi um desastre ficar escutando o que as pessoas tinham para falar, um desastre. Hoje o que eu quero falar para ti é: faz a diferença, faça dar certo a tua vida. Eu tenho um curso lá no meu site, na Humana e Amor, que chama Faça Dar Certo, pela humaneamor.com.br. Faça dar certo. São umas 40 aulas que eu vou ensinando você a aumentar você e diminuir a loucura do mundo. Eu vou ensinando você a você fazer a sua vida dar certo, a você se dar bem. E para isso você tem que soltar as repressões, as proibições, você tem que soltar o medo do mundo. Você não tem que esperar que ninguém te elogie, você tem que se elogiar. Você tem que se amar. Esses críticos mórbidos, essas pessoas voltam a repetir: qual é o teu CPF, qual é o teu RG, sabe, senha para lá, senha para cá. Que isso? A que ponto que a gente chegou, sabe? Tudo bem que essas pessoas gostam de viver no mundo dos CPFs, falta coração, falta cardíaco, falta amor, viver no CPF, mas você não pode, aumenta você. E diminua o mundo. Diminua o mundo do careta, o mundo babaca, diminua o mundo antiecológico, diminua o mundo das Babilônias, diminua o mundo, enfim, e aumenta, você, ok? Enfim, tem pessoas que se contagiam pelo ruim, e nem elas não sabem nem mais quem elas são. Elas brigam com quem gostam dela e elas, e a gente adora gostar de tiranos, de perversos, a gente adora dar poder, sabe. Às vezes eu digo assim: "Ah, porque aquela instituição, ela é uma instituição poderosa". Ela pode ser sua, não minha. "Ah, porque aquele presidente pode ser teu, não meu".
Como assim? É, você pode falar que não é teu e ponto final. E eu não estou falando de ninguém específico, porque eu não aceito nenhum. Ah, aquelas leis são leis do país. Pode ser lei do país, mas não é a minha lei. A minha lei proibiria açougue, proibiria destruir árvores, proibiria fazer prédios onde tem árvores e onde tem animais. Até isso você pode se libertar. Até isso você pode, porque aquela Constituição do teu país, Constituição é tua, não é minha. Essa Constituição não é minha. A minha Constituição é ama o próximo como a ti mesmo. É respeito, é seja amoroso. A minha Constituição fala de perdão, fala de perdão. Até isso a gente precisa soltar, tá bom? Aquela Constituição não é minha. A minha é do perdão, é do amor ao próximo. Aquele prefeito, como daqui do Guarujá, o prefeito do Guarujá não é meu. Eu não votei. Jamais aceitaria ele. Aquele governador de tal cidade pode ser teu, meu não é. A gente tem que se libertar de tudo isso, de tudo isso. E quando você solta tudo isso, há uma profunda liberdade e a gente para de se abandonar. Meus irmãos, querem perguntar alguma coisa para mim? Casa Gayatri, que linda. Aqui está aquele rapaz que fala do Osho. Lembrar que eu não sou dono da verdade, tá bom? Eu sou uma pessoa muito livre. O meu ensinamento é um ensinamento de liberdade. Quando alguém faz algum grupo comigo, esses grupos presenciais, eu falo, ou grupos de Tantra, cursos de Tantra, Tantra sério, eu falo, se você não gosta de liberdade, esses grupos vão ser um veneno para você. Tá? Porque pessoas que não são livres não conseguem ver que outras pessoas são livres. Pessoas que se abandonam não conseguem verem pessoas que não se abandonaram. Pessoas que estão ao próprio favor delas não conseguem imaginar que alguém esteja a favor delas. Pessoas que escolhem um monte de salvadores nunca podem imaginar que uma pessoa que ninguém vem nos salvar a não ser nós mesmos. Lembra que eu tenho Jesus como o maior mestre para mim. Esse Jesus aqui, claro, não é aquele Jesus careta, cheio de cruz. Eu tenho o Yoshua, porque ele é o mestre de liberdade. A verdade vai te libertar, ele fala. Então, eu acredito em tudo isso, mas vamos até imaginar que ele venha. Mas enquanto ele não vem, ele já ensinou para nós o que é importante. Já foi ensinado o que é importante. E ele não vai mudar os ensinamentos dele. O ensinamento continua o mesmo. É só a gente usar. A verdade vai te libertar. A verdade vai te libertar. Então vamos responder perguntas. Essa vai ser uma das últimas lives do ano. Para responder perguntas, eu preciso de óculos. Gabriela, Otávio é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, sempre, sempre aqui junto comigo, nessas lives que eu abro do nada. Muita gente fica pego de surpresa, né? E, mas se vocês quiserem algo, a primeira parte, né, eu falei sobre o poder do eu não consigo, que é terrível. Troco eu não consigo pelo eu não quero e pronto, né. Eu adoro falar: "Eu não quero", esse é um dos meus mantras, "eu não quero". E tem uma moça que entrou aqui, Ana Lúcia, tá me seguindo, que bonitinho. Eu nunca acompanho aqui direito, hoje eu estou podendo olhar um pouco mais. Troque, agora não dá, por simplesmente eu vou fazer, tá. Volto a repetir, como é que faz pra gente treinar artes marciais? Treinando. Como é que faz para mudar de cidade? Mudando. Como é que faz para abandonar um grande amor? Abandonando. Às vezes a gente complica muito, né? Por isso que quando o Gasparetto sempre ensinava, para mim somente o melhor, para mim somente o melhor, para mim somente o melhor, tá bom?
E isso que o rapaz, eu esqueci o nome dele, quando nós eles tem bastante coisa aqui no YouTube, Salvar do Tédio. Tem uma frase que diz assim: "Será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio?" Essa frase é muito forte. "Será que é preciso para não morrer de fome, morrer de tédio?" A gente não está morrendo de fome, mas a gente está morrendo de tédio. Ana Lúcia. Gratidão, eu estava fazendo curso de tarô astrologia. A gratidão, eu. Esse curso eu gosto muito, né, de tarô e astrologia, é um curso que eu juntei os 2. Porque eu atendi muito com tarô nos anos 80, muito, muito, muito. Tinha grandes mestres de tarô. E eu comecei, o primeiro curso que eu gravei online foi o curso de tarô. Depois de falar: "Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo", mas gravei. E depois gravei o de astrologia, que esse é enorme, tem umas 400 aulas. Então é como se fosse um livro que eu escrevi. Hoje meus cursos online, eu vou lançar um livro na Mystic Fair agora domingo, quem quiser ir, em São Paulo, Mystic Fair. Tô falando de dezembro, tá, quem for ver no YouTube depois, Mystic Fair em dezembro. E eu lancei esse curso de astrologia e tarô, que é um curso que eu, ah, gravei muitas aulas. Eu vejo que as aulas que eu estou suando, me dedicando, mas eu vejo, como a Ana Lúcia fala, estou fazendo essa formação que hoje eu chamo de universo da astrologia e do tarô. Universidade livre, claro, para mim sempre tem que ser livre, Universidade livre da astrologia e do tarô. E é um curso onde eu entreguei muito, se vocês quiserem fazer, entra no site, eu tenho muitos cursos online, muitos, o Michel e o Siddhartha sempre pede para mim falar, mas são tantos cursos online que eu tenho para formar terapeutas ou para mudar a tua vida, né. Esse de astrologia é para você ser um astrólogo ou para você usar a astrologia para você. Eva, boa noite, Lúcia, vocês querem me perguntar alguma coisa? Que eu já vou sair já já. Franciele, é aquela Franciele minha amiga que fez Anima Soma? Quem que é a Franciele? Fala aqui para mim. É a Cris Maninha, quer participar do meu vídeo ao vivo. É que às vezes a pessoa põe para participar, mas é porque ela apertou um botão errado. Você quer fazer alguma pergunta para mim ao vivo? Cris o quê? Cris Maninha. É isso mesmo, Cris Maninha. Ajuda aqui, alguma coisa simples. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou, conversar aqui com uma pessoa e a gente fecha aqui. Meu querido, sempre bom te ver. Você estará na Mystic Fair. Vou estar agora domingo na Mystic Fair. Vou estar lançando um livro de sexualidade sagrada, que eu acredito muito nisso. E a Mystic Fair esse ano, domingo, vai estar eu, o guru do Himalaia, vai estar o Wagner Borges, eu acho, vai estar a Mônica Bonfim, a Monja Coen, né, que faz tanto tempo que eu não vejo ela, minha mestra de Zen. Vai ser um dia muito lindo domingo. O pessoal mais das antigas, até vai estar os jovens também, que fizeram tantos cursos comigo. Aquele menino que eu não lembro o nome, que usa orelhinha de gnomo, um querido, lembro dele com 12 anos fazendo reiki comigo. O Vic Vanilla, que fez um monte de curso de espiritualidade, de tantra, né, agora é um cara que domina tanto esses conhecimentos ocultistas, tem essa visão bem forte dessa questão de ocultismo, não é? Então é isso, meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês, que vocês tenham uma vida abençoada, de verdade. Hoje eu abençoei mais de 2.000 animais, que eu fiz reiki para animais hoje, à distância, claro. Eu abençoo vocês também, tá bom? Eu aí, Otávio, não o Otávio esse que está aqui, humano, mas o Otávio sacerdote, monge, eu abençoo a todos vocês, que vocês tenham uma vida abençoada, até a Mistifera, até um curso presencial, até um curso online. E lembra que eu amo e honro os meus alunos. Vocês nunca serão seguidores meus, nunca.
Vocês vão ser sempre irmãos. Gratidão.